Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Identidade Pública. Na edição de hoje eu converso com o comandante da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária com sede em Araçatuba, o capitão Marcelo Pereira dos Reis. Ele é filho do senhor Paulo de Tarso e da dona Maria Luísa Assunta Curti. É casado com dona Senaide e tem 2 filhos, Daniel e Gabriel. Capitão, é um prazer recebê-lo aqui no Identidade Pública. Prazer é meu. Capitão, quando começou o seu ingresso no quadro da Polícia Militar? Olha, eu ingressei na Academia do Barro Branco em 1989, como aluno oficial. Fiz 5 anos de academia e em 93 eu fui declarado aspirante oficial. A partir daí eu já ingressei no policiamento rodoviário e de lá para cá eu tenho exercido as minhas funções. Trabalhei em diversas unidades do policiamento rodoviário, trabalhei no comando em São Paulo, trabalhei no gabinete de treinamento, que é onde são formados os policiais militares rodoviários. Eu trabalhei na formação dos policiais por algum tempo. Trabalhei no comando em Bauru também, no comando do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, na assessoria do comando. E comandei pelotão por muito tempo em Presidente Prudente, em Pirajuí. E desde 1998 eu trabalho aqui em Araçatuba. E há 1 ano e meio eu fui promovido a capitão e estou no comando da 4ª Companhia, como você disse, do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Afinal de contas, são 21 anos já servindo a corporação. São 21 anos. Cabe ressaltar que a 4ª Companhia ela abrange cerca de 800 quilômetros de rodovia da nossa região, interligando 32 municípios da região e destaca-se os municípios de Penápolis, né, Araçatuba e Andradina. É uma extensão bastante grande, bastante importante da nossa região. Ok. Sobre a corporação, a gente ainda vai falar bastante nesse programa. Primeiramente, eu quero ressaltar, o senhor nasceu no município de Araçatuba? Sou araçatubense. Em que bairros o senhor foi criado exatamente? Olha, eu vivi bastante tempo no bairro Santo Antônio, próximo da rodoviária, no bairro Planalto também. Eu estudei sempre em escolas públicas, eu estudei no Cristiano Olsen, no Baltazar Poço, e 1 ano, fiz o 2º ano colegial, à época, né, no Paraisão. Aproveitando, né, já para fazer essa ligação com a corporação, quando eu tinha 12 anos, foi um militar do Exército, que à época eu não entendia essa questão de patente, de graduação, mas foi um militar do Exército, fazer uma palestra sobre o ingresso dos jovens no Exército, fazendo carreira, entrando como cadete, lá no Baltazar Poço. E naquela oportunidade me despertou a vontade de ser militar. E foi a partir daí que eu decidi que eu queria ingressar numa carreira militar. Aí, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a prestar, tanto para o Exército quanto para a Polícia Militar. Motivado por essa palestra? Exatamente, por essa palestra de um militar do Exército, né? Eu imagino que fosse um sargento do Exército, divulgando a Academia Militar lá de Campinas, né? De cadetes. E a partir daí me despertou e eu decidi, com 13 anos, eu falei, eu quero ser militar. E aí eu fui prestando, né, com 14, com 15, e com 16 anos eu acabei ingressando no Barro Branco. Que coisa boa. Agora, voltando um pouco mais um tempo, falar um pouco mais da infância, quais as principais lembranças que o senhor tem, primeiramente, do bairro Santo Antônio, que é um dos locais onde o senhor foi criado no município de Araçatuba, as principais lembranças relacionadas à infância, à convivência com os irmãos, com os pais, como que era exatamente isso? O bairro Santo Antônio, na época, era um bairro assim, bastante pobre. Ele não tinha pavimentação asfáltica, havia muitos buracos. Era o final assim, né, vamos dizer, da cidade, não havia desenvolvimento. Era um bairro bastante carente. Eu me recordo muito assim que já havia na época, né, o Pão de Açúcar, a rodoviária, mas uma recordação muito forte para mim. Era super bom aquela época, né? Era uma marca diferente. Assim. Eu acredito que sim. Mas uma recordação que eu tenho foi quando iniciaram a construção da Pompeu de Toledo. Porque eu lembro que da minha casa eu conseguia ver abrindo a Pompeu de Toledo. Então isso foi algo que marcou para mim, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Então na época vivia eu,
minha mãe e meu pai, e meus 2 irmãos. O nome deles? O mais velho é Marcel, hoje ele é engenheiro civil e professor. E o mais novo, ele trabalha com informática, chama Márcio Luiz. E vivíamos lá, né? Aí, em determinado tempo, houve a separação dos meus pais, né? E aí nós continuamos vivendo mais um tempo lá e depois mudamos para o bairro Planalto. As principais brincadeiras que havia naquela época, uma época dos anos 70, né? Na verdade, 70, assim, o que se fazia 80, bastante naquela época? Era jogar futebol em campinhos de futebol, né? Gramados. A gente falava data vazia, né? A data. Isso aí era Araçatuba, né? Assim como existe a gíria vote, a data é própria de Araçatuba, né? E a gente brincava muito de bola nesses campinhos, na rua mesmo. Mas era esse tipo de brincadeira, né? A gente nota que hoje está tudo mais corrido, né? Hoje o jovem não tem tempo, né? Acaba se colocando tantas coisas, né? E acaba não tendo tempo. Atividades extracurriculares, extracurriculares, não sobra tempo tanto para poder brincar. Essa brincadeira, né? Hoje se vive muito no mundo virtual, né? Sim. O jovem vive muito no mundo virtual, no computador. Tem várias ferramentas aí para se comunicar, né? Nos anos 70 o jeito era ir para a rua mesmo. Ir para a rua. Hoje o jovem não sai de casa e está interagindo com seus amigos de escola, seus amigos, dentro de casa mesmo, né? Então ele está ligado com vários outros jovens, até de outras cidades. E naquela época não, naquela época para brincar a gente ia para a rua, ia para o quintal, né? Não tinha outra forma de brincadeira. E a convivência com os irmãos, como o senhor define para a gente? Convivência muito boa, muito saudável, né? Graças a Deus. Nunca tivemos problemas. Hoje, o senhor é o irmão do meio, né? Eu sou do meio. Foi uma convivência muito boa. E tanto que hoje estão todos encaminhados, constituíram família, estão todos casados. Tem sobrinhos? Não tenho sobrinho. Legal, mas de certa maneira ampliou bastante a família. Sim, com certeza. E a relação com os pais? Como o senhor define, na verdade, o papel de formação, da sua própria formação, tendo como base o relacionamento com os pais? Essa relação familiar ela é fundamental na vida das pessoas, né? Do futuro cidadão. Nosso relacionamento sempre foi muito bom. Convivi mais com a minha mãe, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Ele é falecido. Ele é falecido. Mas assim, sempre foi um relacionamento muito positivo. E nós ressaltamos essa questão desse relacionamento como importante, nós assim trazendo hoje, né? Hoje eu tenho os meus filhos e a gente observa como está difícil hoje educar a criança, educar o jovem. Eles são muito estimulados, né? Tem muitos estímulos através da mídia, através de propagandas, através de internet. Então, eu penso assim, o que eu vivo hoje é o reflexo do que as pessoas vivem, né? É uma dificuldade muito grande da educação dos filhos, né? Por mais que a gente lute, se esforce, mas, assim, não é fácil, mas é aquela situação, né? De não desistir nunca. A gente não pode desistir nunca dos nossos filhos, né? Então, a gente tem que sempre lutar, sempre dar os parâmetros, dar o exemplo, dar a boa educação, que com certeza essa semente que a gente coloca num solo fértil, ela vai virar uma árvore e depois vai dar bons frutos. Então, eu deixo até essa mensagem, né, para os pais. A gente sabe que muitos pais hoje têm passado muita dificuldade com filhos, né? E então, não desista, se esforce, se faça presente, porque esse é o caminho, não há outro caminho. Eu ressalto também, além dessa convivência familiar muito positiva que tem que ter, né, o jovem tem que se sentir bem na sua casa, tem que trazer os amigos para a sua casa, né, para os pais conhecerem esses amigos desses filhos. Mas algo assim, muito importante, e isso independe de qual, mas eu imagino a religião na vida, né, da família. O senhor é religioso? Sim, toda semana eu frequento a minha religião, eu sou espírita, né? Minha mãe é evangélica, né? E nós desenvolvemos juntos um trabalho muito importante, né, que vamos falar daqui a pouco. Sim. Mas, assim, independente de qual religião for, seja espírita, católico, evangélico, qual segmento evangélico seja qual for a denominação, o bem comum tem que estar acima de qualquer... Tem que estar, porque nunca uma religião vai ensinar algo errado. Entendi. Não vai ensinar algo errado.
E a gente às vezes observa assim, pessoas que estão indo para o caminho do mal, num caminho errado, a gente verifica, muito provavelmente essa pessoa não tem uma religião. Se essa pessoa tem uma religião, dificilmente essa pessoa acaba indo para um caminho ruim. Então, eu aproveito essa oportunidade para passar isso. A gente sabe que não é fácil, que hoje a vida está difícil, né? Muito competitiva para os pais que têm que trabalhar, que têm que ganhar a vida, mas é isso, né? A gente vai tentar fortalecer a nossa família e também esteada numa religião, seja qual for. O senhor tocou num ponto bastante importante, que é justamente o esteio, um dos eixos centrais da sustentação do ser humano, que é a própria família. O senhor hoje também tem a sua própria família, no caso, é casado com a dona Zenaide e tem os 2 filhos, dos quais nós já falamos aqui os nomes, né? Exato. Que são o Daniel e o Gabriel. Exatamente. E qual é exatamente o peso, qual é exatamente a influência que eles exercem para essa para o exercício da sua função profissional, na sua condução de vida? Qual é exatamente a influência boa que eles trazem? Bom, eu tive os filhos assim bastante cedo, né? Com 22 anos eu já tinha o Daniel e o Gabriel. Eu estava casado com filho, já estava formado, eu me formei com 21 anos. Sim. Então hoje eu analiso assim, se o tempo voltasse, eu procuraria dedicar mais tempo a eles, né? Porque eu acho que a gente se envolve muito, né, com o serviço. Na época eu era recém-formado, então foi tudo assim muito rápido, tudo foi acontecendo, né? Então assim, se o tempo voltasse, eu procuraria fazer tudo da mesma forma, mas assim, dedicando um pouco mais à minha família, né? Eu percebo que em alguns aspectos eu acabei deixando um pouco de lado e às vezes, em algumas situações, colocando em primeiro plano assim, o meu trabalho. Mas né? a corporação pede exatamente esse aprofundamento, muito, essa imersão. Então a gente tem que colocar assim, as coisas bem equilibradas, né? Mas assim, os filhos são a coisa mais preciosa que nós temos, né? O filho, eu falo Daniel e Gabriel, né? Apesar de toda essa dificuldade, né? A gente fala uma coisa, o filho quer fazer outra, mas assim, são pedras preciosas que nós temos e que é a razão da nossa existência. Eles compreendem bem essa sua dedicação com a corporação também e com os trabalhos voluntários que eles exercem. Sim, compreendem. Fazem parte de alguma maneira desse trabalho, assim, assistindo diretamente? Sim, eles nos acompanham muitas vezes. É porque eu faço parte da diretoria da Casa Bom Samaritano, Manolo Garcia, sim, que acolhe moradores de rua. Sim. É uma chácara onde nós damos toda a assistência ao morador de rua, visando a reinserção social do morador de rua, visando reintegrá-lo na sociedade. Apesar de que sabemos que em muitos casos tem pessoas lá que não vão ser reinseridas na sociedade, não tem mais condições de ser reinseridas. Então vão continuar morando conosco lá, né, enquanto Deus permitir. E também eu sou diretor do Lar Espírita Caminho de Nazaré, que é uma entidade que acolhe crianças em situação de risco que são encaminhadas pelo Poder Judiciário de Araçatuba, a Vara da Infância e da Juventude. Algumas dessas crianças acabam indo para adoção, okay, né? Outras acabam voltando para a família, tudo por decisão judicial. Certo. Mas enquanto elas estão ali na entidade, elas moram lá, são assistidas de todas as formas, assistência médica, psicológica, social. Tem a dedicação das mães sociais, como nós denominamos, né? As pessoas que diretamente cuidam dessas crianças, e eu faço uma homenagem especial para essas mães que se dedicam 5 dias na semana, 24 horas, para cuidar dessas crianças. Até porque elas moram também na casa. Elas moram lá, né? Elas são funcionárias, né? E existe uma lei especial que disciplina esse regime de trabalho da mãe social, mas é uma abnegação. É algo assim que é difícil nós encontrarmos pessoas que se dispõem a 5 dias da semana, né, ficar ali 24 horas cuidando de várias crianças, né? E por isso eu faço esse elogio a essas mães sociais, mas também a todos os outros funcionários, né, os voluntários que nos ajudam muito nesse trabalho e aos demais integrantes da diretoria também. Mas, então, voltando aí na sua pergunta, né? Os filhos, né, e a esposa também, a Zenaide, elas estão totalmente integradas nesse trabalho.
Porque se a família não estivesse junto nesse trabalho, não teria condições de eu fazer. Porque como que eu trabalho a semana inteira, chega no final de semana, eu vou me dedicar a esse trabalho e minha família fica para trás. Então, se não houvesse essa compreensão e essa participação, não teria essa condição. É uma ação integrada em prol do bem comum, a verdade é essa, exatamente. Né? Ok. O Identidade Pública de hoje recebe como convidado especial o comandante da 4ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, com sede em Araçatuba, capitão PM Marcelo Pereira dos Reis. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Eu espero você. Seja burro. Use drogas. Olá, estamos de volta com a Identidade Pública, que hoje conversa com o comandante da 4ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, capitão PM Marcelo Pereira dos Reis. Marcelo, a gente tocou no bloco anterior nos seguintes assuntos relacionados à sua formação familiar, a questão da escola. Afinal de contas, você disse que você é ex-aluno do Cristiano Olsen, do Baltazar Poço e do Paraisão. As principais recordações que vêm das passagens, né, que você teve nesses 3 estabelecimentos? Bom, do Cristiano Olsen, foi a primeira escola que eu estudei, até a 4ª série. Então é uma recordação muito boa, foi antes da reforma, porque o Cristiano Olsen, em 1981, salvo engano, ele sofreu uma grande reforma. Então eu tenho aquela recordação do Cristiano Olsen antigo, antes daquela reforma, que teve umas alterações. Depois disso eu já não voltei a estudar mais no Cristiano Olsen, mas aquele pátio bem grande, né, na escola, que quando a gente tinha os intervalos a gente brincava, né, de salva, das professoras, né, da sala de aula, aquele assoalho com tablado. Então, assim, na verdade, eu gosto de coisas antigas, né? Então, eu me identificava muito com o Cristiano Olsen antigo, né? Hoje eu não posso falar porque eu não conheço. Você se considera nostálgico? Você gosta de voltar ao passado? Eu gosto também muito. Reviver algumas Tudo que é coisa antiga eu gosto, me atrai bastante. Do Baltazar Poço, foi a escola que eu mais tempo estudei, né? Eu fui da 5ª série até o 1º colegial. E era uma escola assim que era perto de casa, ia de bicicleta para a escola, e muitos amigos, né, os professores, gostava muito dos professores. E aí foi no Cristiano Olsen que eu comecei a me interessar pela, né, carreira da polícia militar. No Cristiano ou no Baltazar, desculpa? No Baltazar Poço. No Baltazar, Poço, E aí quando eu já estava estudando já para me preparar para fazer o concurso, né? Aí eu mudei para Paraisão, que foi o ano que eu passei. Então eu estudei um ano no Paraisão, né? Uma escola excelente também, muito boa, um nível muito bom naquela época, né? Hoje eu não posso dizer, mas tenho certeza que continua nesse nível, né? Mas foi um nível muito bom de estudo, me deu uma força, né, para prestar esse concurso. E aí eu já estava estudando, né, e acabei passando, então eu fiquei um ano só no Paraisão. O que nos chama a atenção, no caso, Marcelo, é que você, do ensino fundamental, né, até o ensino médio, você praticamente passou todo o tempo no ensino público, né? Usando, no caso, usufruindo, né, da rede do ensino público, que conseguiu ser aprovado num dos vestibulares mais concorridos do país, que é para ser oficial do Barro Branco. Exato. E como que você... Né, por que era tão diferente, né, a qualidade do ensino daquela época em relação ao que é
feito hoje, assim? Olha, Você se considera um privilegiado por conta disso? Então, o que aconteceu? Eu muito cedo, eu decidi o que eu queria. Né? E a partir daí, eu passei a me dedicar para conseguir isso. Então, tinha o estudo na escola, todas as escolas que eu estudei foram públicas até eu entrar. Né? E entrei, e é pública também, em Barro Branco, né? Sim. Mas assim, além da escola, no horário que eu não estava na escola, eu estava estudando. Sempre. Essa é a diferença, é o foco e o aprofundamento. Exatamente, foi o foco. Eu estudei muito assim, né, sozinho, com livros, eu comprei apostilas para estudar. Então, além da escola pública, né, foi aquele foco que eu dei de eu querer. Acho que o primeiro passo é isso, é nós querermos, né? E o segundo passo é nós aí fazermos para nós conseguirmos aquilo. E foi isso que eu fiz, né? Foram 3 anos de estudo. Eu lembro que os colegas brincavam, né? Que às vezes eu ia num clube com os colegas, mas dentro da mochila eu levava uma apostila. Aí lá dentro do clube eu lia a apostila, estava sempre estudando. Em casa eu fazia resumos, colava na parede, para sempre que eu passasse por ali eu lia alguma coisa. Mas era exigido isso de você ou você... Não, eu me coloquei isso, né? É mesmo? Eu me coloquei. Isso desde criança, você já tinha foco, você já tinha autodeterminação. Exatamente. Outra coisa que eu fazia também, eu gravava, né? Eu fazia resumos, eu gravava numa fita cassete, fita, não de vídeo, né? Que naquela época nem tinha, mas de fita cassete mesmo. Depois eu ficava escutando aquilo que eu gravava, né? E ficava escutando. Então, quer dizer, totalmente focado para esse objetivo que eu acabei conseguindo com 16 anos, né? Que eu ingressei na Academia do Barro Branco. E você acha que essa força vem da onde exatamente? Foi com a identificação com a carreira, né? Foi uma identificação com a carreira. Eu me identifico muito, a gente sabe que não é fácil, é uma carreira de abnegação, tem muitas dificuldades, mas eu me realizo no que eu faço. Eu me realizo tendo que, né, interferir positivamente na vida das pessoas, como, por exemplo, os motoristas, né, que estão viajando, seja motoristas profissionais ou pessoas que estão simplesmente usando a rodovia para passeio com a família. E a gente, tudo que nós fazemos, né, é sempre visando o bem, sempre visando garantir a segurança deles, garantir a preservação da vida, seja na atuação criminal, né, aprendendo uma droga, aprendendo um traficante, aprendendo um contrabando, sempre focando o bem, sempre focando o bem. Às vezes a pessoa pensa, puxa vida, eu levei uma multa, né? Isso é ruim porque eu vou ter que pagar, vou perder ponto na carteira. Mas assim, o nosso foco é sempre esse, é fazer tudo visando o bem, seja a preservação da vida, a integridade física. Daquela própria pessoa e dos outros também. E dos outros também, exatamente. Né? Só para fazendo um gancho com o serviço, mas nós temos feito um trabalho importantíssimo na prevenção da embriaguez ao volante. Todo final de semana nós fazemos operação voltada para a prevenção da embriaguez, com etilômetros, e tem dado resultado. Por exemplo, essa semana mesmo, fazendo uma operação no período noturno, flagramos um condutor que estava sob influência de álcool, estava embriagado. Quer dizer, é uma situação que quase com absoluta certeza é uma situação que nós evitamos um acidente. E provavelmente evitamos uma morte. Então, quer dizer, são trabalhos voltados que isso me dá satisfação, isso me dá prazer. Como as pessoas brincam comigo, né? Eu não tenho hora, né? Nós estamos sempre procurando criar mecanismos de sempre dinamizar, porque nós sabemos que o problema de trânsito é dinâmico. Está sempre surgindo situações novas, sempre surgindo trechos críticos, e nós precisamos ter o policiamento rodoviário tem que ter esse dinamismo. E é isso que nós buscamos na nossa profissão. Dentro dessa profissão, como é que você traz a família para vivenciar boa parte dessa rotina que dentro das 24 horas que você vive boa parte dedicada, ou a maioria dela, por exemplo, dedicada à corporação da Polícia Militar, como que você consegue trazer a família exatamente para essa rotina, para não deixá-la de lado ou privilegiar esta ou aquela parte? Como que você lida com isso? Isso não é fácil. Isso aí tá aí a grande Nós questão. Até estávamos conversando sobre isso, né? Você falou que até as ações voluntárias
você consegue trazê-las por meio das ações voluntárias. Com relação à polícia já fica mais difícil, então, né? Como fica fazer? mais difícil. Não é fácil, tem que haver compreensão da família. Se não houver essa compreensão também, talvez eu não faria tudo que eu faço na Polícia Militar. E você tem essa compreensão incondicional da SENAD e dos próprios filhos? Tenho essa compreensão. Por que eles entendem tão bem isso? Olha, assim, em termos de esposa, né? A SENAD é uma pessoa muito compreensiva, né? Ela é muito companheira, está sempre junto. Às vezes, final de semana, que eu preciso ir lá na base, na companhia, né? Mesmo de folga, né? Fazer algum serviço administrativo ali. Muitas vezes ela acompanha, ela vai junto, ela fica ali comigo ali na sala. Às vezes os filhos, eu levo os filhos para ele, né? Para ver o que nós fazemos, né? Ali dentro do quartel. Porque só há essa compreensão se há o entendimento, né? Ver o que nós estamos fazendo, né? E a importância disso. Então, apesar assim, de acabar não tendo tanto tempo assim para a família, mas existe essa compreensão e o tempo que há para a família, aí sim eu procuro ficar com a família, procuro estar junto. Quais são os principais passatempos? Quando existe exatamente esse espaço dedicado exclusivamente à família? O que você gosta de fazer na companhia deles? Olha, ficar em casa, né? Ficar com eles, a convivência dentro de casa. A condição essencial, já ficar junto, né? Ficar juntos, né? Ficar juntos. Se no final de semana eu vou lá no lar ou na casa com os samaritanos, muitas vezes eles vão junto, né? Apesar que agora os meus filhos estão adolescentes já, né? Já querem ter outros planos, querem sair. Mas mesmo assim, a gente dedica um tempo para ficarmos juntos. Eu não tenho assim muito fora do meu trabalho voluntário. Assiste alguma partida de futebol juntos? Torcem pelo mesmo time, pelo menos, ou não? Não. Mas assim, é um filme, assim, um filme junto, um futebol, né? E sair, fazer um programa fora, né? Só para a gente poder saber, qual é o time que você torce? Olha, eu torci pro AIA, Associação Esportiva Araçatuba. Saudosista mesmo. Hoje temos o Tigrão, né? Então eu torço pro Tigrão. Na Grande São Paulo, no Brasil, algum clube? Eu simpatizo com São Paulo. E os meninos? São santistas. Então você aprendeu a lidar bem com as diferenças, assim, né? Na verdade, você tendo uma orientação espiritualista, tendo a mãe, né, uma das principais aconselhadoras evangélica, ligada à religião evangélica, quer dizer, na verdade, é uma das características que você assimilou bastante e lida todos os dias, né? Com a diferença das manifestações, mas que tem um ponto muito maior que a convergência em prol do bom relacionamento, né? Então isso é uma coisa interessante de se lidar, né? É uma coisa que você exerce todos os dias. Exatamente. A família é a base. Acima disso. Ela é a base, e se eu não estiver bem na minha casa, eu não vou estar bem no meu serviço, eu não vou fazer bem esses trabalhos voluntários que eu faço. Mas graças a Deus, né, apesar de toda essa batalha, né, como pai, né, como marido, né, apesar de toda essa luta, mas graças a Deus nós temos uma família bem estruturada, bem solidificada, né? Tem 2 filhos adolescentes, Daniel e Gabriel, mas que nós temos procurado dar o melhor direcionamento possível para que eles possam ser bons cidadãos. Às vezes, nós nos preocupamos muito assim, em dar a escolaridade, a educação. Mas eu falo para os meus filhos, não basta só isso. Pode tirar 10 em tudo. Mas, além disso, tem que ser um bom cidadão. Tem que ser tem que ser um bom amigo dos seus amigos. Tem que ser uma pessoa fraterna. O que adianta ser uma pessoa que vai bem na escola, vai arrumar uma profissão, mas é uma pessoa que é indiferente aos problemas das outras pessoas. Sim. É uma pessoa que não liga, às vezes, até para os pais. Vive dentro do próprio umbigo mesmo, né? Exatamente. Individual. Algo que, assim, que eu tenho muito medo. Assim, você me perguntar, o que eu tenho medo? Sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo da indiferença das pessoas. Porque a indiferença mata. A indiferença mata. E é uma preocupação constante que eu tenho, de não ser indiferente aos problemas. Sempre que uma pessoa chega com um problema, ou tem um problema, seja dentro da minha família, no meu serviço, no meu trabalho voluntário, é sempre não agir com indiferença. Procurar enfrentar o problema que seja. E da melhor, tentar enfrentar da melhor forma possível. Mas assim, eu sempre me vigio para eu não ser indiferente.
porque eu penso que a indiferença mata. A indiferença mata em muitos casos. E é um exercício que as pessoas devem fazer sempre, assim, ter esse autocontrole para saber se você está sendo egoísta ou se você está sendo altruísta, ou seja, pensando Exatamente. no bem comum. Isso é importante se fazer sempre. Eu penso que sim, eu penso que a gente tem que estar preocupado conosco mesmo, com a nossa família, tem que estar preocupado em ter, né? Há uma preocupação muito grande em nós termos, né? Eu tenho que ter uma boa casa, né? Eu tenho que me esforçar para isso, ter um bom carro, né? Dar o melhor para a minha família, mas eu penso que nós precisamos não ser indiferentes, não ser indiferentes. Perfeito. Alguns dos meninos pensam em seguir a carreira dentro da corporação da polícia? Olha, eu assim, sinceramente, assim, eu procuro assim não influenciar assim com palavras, né? Entendo. Mas eles acompanham. Mas eles acompanham, né? Eles acompanham e um deles fala em fazer engenharia e o outro não fala nada. Quer dizer, já ir para o lado do tio, né? Um dos tios que é engenheiro civil, né? Exatamente. Inclusive, ele, meio período, ele estuda meio período, outro meio período ele está estagiando, né? Está estagiando lá com o tio. Que coisa boa. Marcelo, se você puder resumir em uma qualidade aquilo que você dá de melhor à sociedade, qual é exatamente a palavra? Que eu dou de melhor para a sociedade? Isso. Através do seu trabalho, através da sua ação voluntária, através da sua contribuição para a própria família. Então, eu vou voltar naquilo que eu falei, né? Eu me esforço para tentar não ser indiferente aos problemas, à dor das pessoas. E a partir daí, né, a gente não sendo diferente, a gente vai começar a enxergar os problemas das pessoas, os problemas que existem, seja na profissão, né? E procurar enfrentar de frente esses problemas. Eu penso que é extremamente importante enfrentar de frente os problemas. Mas aí a forma de enfrentar, cada caso é um caso, né? Temos que ter muita cautela, muita prudência, tentar ter sabedoria para a gente procurar enfrentar da melhor forma possível. Ok. O Identidade Pública de hoje recebeu como convidado especial o comandante da Polícia Rodoviária de Araçatuba, capitão Marcelo Pereira Reis. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui no Identidade Pública. O prazer foi meu. Ok. Nós ficamos por aqui hoje e até o próximo programa.